Mateus 19, a gente vai ler os versos 13 e 14. Diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Esse texto aqui, é algum momento que Jesus está falando ali para um monte de gente. A gente não tem ideia de quem eram as pessoas que estavam ali ouvindo. Mas certamente tinha adultos, pais, mães, adultos sem filhos, talvez idosos, crianças junto. Não tinha essa distinção de, agora eu vou falar para os pais. Então as crianças vão ali com a irmã fulana, enquanto eu vou falar com os pais. A mensagem era passada no geral, para todo mundo. E em algum momento, as crianças sentiram essa vontade de chegar perto de Jesus. E aqui pelo texto, não dá para a gente saber se os discípulos estavam repreendendo as crianças porque elas queriam chegar perto de Jesus, ou se estavam repreendendo os pais, talvez por não segurar, não sei o contexto, tá? Eu sei que a gente tem diferentes tipos de igreja. Tem igreja que a criança não pode ter muita liberdade para andar, para sair. Igreja que tem que ficar sentadinho. Tem a igreja que a criança já chega e já vai para um outro lugar, não é assim? E aí ela tem o culto dela lá e os adultos ficam aqui. Aqui na nossa igreja a gente tem uma certa liberdade para as crianças aqui, para eles se achegarem, querem celebrar o Senhor juntos aqui na frente. É uma bênção. Você tem diferentes contextos. Então, naquela época, imagina, gente. A gente não tem muito como saber. Trouxeram-lhe algumas crianças para que pusessem as mãos. Eu imagino que fossem os pais que trouxeram as crianças para Jesus orar, né? Não sei se são os pais, mas imagino que deve ter sido os pais. E aí, os discípulos os repreendiam. Não sei se é as crianças ou se é os pais que estavam trazendo ou alguém que estava trazendo as crianças. Não importa. A questão aqui é que os discípulos não tinham o entendimento de que Jesus não estava incomodado. Eles não tinham esse entendimento. Eles estavam, por algum motivo, repreendendo, tentando impedir que aquela situação acontecesse. E Jesus traz um novo entendimento. Não, deixa. Deixa eles virem. Deixa vir. Queridos, o que eu entendo aqui? Jesus queria que aquelas crianças tivessem livre acesso até Ele. Ainda que atrapalhasse o culto. Ainda que atrapalhasse a pregação. Jesus queria que eles tivessem livre acesso a eles naquele momento, porque naquele momento Jesus estava orando com eles. Amém? Esses discípulos não sabiam disso. Jesus instruiu ali. E isso ficou registrado para nós por muitos motivos. Muitos motivos. Hoje, será que nós sabemos que o Senhor Jesus quer que as nossas crianças tenham acesso a Ele? Será que a gente tem? A gente sempre fala assim, né? Deus não tem neto. Deus quer que os nossos filhos tenham relacionamento com eles, com Ele. Deus quer que as crianças se acheguem a Ele. Mas será que a gente tem esse entendimento que Jesus está procurando formas, criando oportunidades e criando situações para que as crianças o vejam? Porque as crianças relatadas aqui, uma de duas situações aconteceu. Ou elas não conheciam Jesus, e aí elas chegaram perto de Jesus, viram algo que as atraiu e elas quiseram conhecer. Certo? Ou essas crianças já conheciam, talvez os pais já eram discípulos, já estavam caminhando com Jesus quando Jesus ia de um lugar para o outro. Tinha um monte de gente que acompanhava. Talvez essas crianças já estavam ali, acompanhando os pais e já ouviram Jesus falar e já tiveram contato com Ele. Talvez Ele já era familiar para elas. Mas elas queriam mais. É ou não é verdade? Elas queriam mais, porque Jesus falou, deixa elas virem. Se for a situação A ou se for a situação B, não importa. O que importa é que no momento em que elas viram, elas quiseram. Isso é importante que você guarde
isso que eu estou falando. No momento em que elas viram Jesus, se foi a primeira vez, ou se já era familiar, se elas já estavam ali seguindo a Jesus há algum tempo com sua família, elas se aproximaram e elas queriam. E o que surpreendeu é que ele também queria elas. Amém? Ele também queria. E isso, queridos, a gente tem que aplicar para nós. Isso está registrado na palavra. São 2 versos. É uma história que, se você não prestar atenção, passa batido. Ali no contexto. Que Jesus está ensinando outras coisas, antes e depois. Mas, isso ficou registrado. Deus fez questão que isso ficasse registrado para mim e para você, porque isso tem a ver com as nossas crianças. Jesus quer estar com eles. E se eles tiverem um vislumbre de Jesus, eles vão querer estar com Jesus. Amém? O que pode impedir esse encontro? Eu te pergunto. O que pode impedir esse encontro? Jesus disse assim para os discípulos: não os impeçais. Deixe eles virem para mim. Não os impeçais. Sabe o que pode impedir esse encontro? Nós. Nós que não estamos atentos ao fato de que Jesus deseja estar com eles. E nós que não estamos atentos ao fato de que se eles tiverem uma visão de Jesus, eles vão querer estar com ele. Ainda que tenham 2 anos de idade. Ainda que tenham 5 anos de idade. Ainda que tenham 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. Se eles virem Jesus, eles vão querer estar com ele. Amém? Você entendeu isso? Isso é muito importante para o que a gente vai ver hoje. Pastora, mas como é que eu posso impedir as crianças de estarem com Jesus? Como é que eu e você podemos impedir, queridos? Primeira e mais óbvia forma, não refletindo Cristo para elas, porque Jesus pode aparecer para elas. Eu creio que ele aparece em muitos lugares. Nós vemos relatos de que Jesus aparece em lugares remotos, para comunidades muito, muito remotas. Aqui no nosso contexto, eu imagino que Jesus possa aparecer para as nossas crianças, mas muito mais, ele tem que aparecer em você, para que ela olhe para você e fale: nossa, a tia da igreja disse que Jesus fazia isso e meu pai também faz. Meu pai parece com Jesus. Eu e você devemos ser a lembrança. Eu e você devemos fazer com que eles olhem para nós e eles falem assim: bem que a tia tinha falado que Jesus fazia isso. Bem que aquela história contava que Jesus fazia isso. Nossa, peraí, esse comportamento do meu tio parece com alguma coisa que eu já vi antes. Com o que parece? Ah, aquela história do samaritano. Ah, aquela história do bom pastor. Ah, aquela história que eu ouvi, que Jesus curou o cego. Ah, aquela história da mulher adúltera. Se você perguntar para eles, se bobear, eles sabem a história, mas não sabem descrever para você o que significa adúltera. Melhor assim. Mas a primeira e mais óbvia forma é quando eles olham para nós, seja você pai, mãe, tio, amigo, adolescente, tio da salinha, não importa. Se ele olhar para você e ele enxergar em você alguma característica que ele já ouviu falar a respeito de Jesus, ele vai querer. E na hora que ele quiser, ele vai para você. E a hora que ele for para você, o que você vai fazer? Você não vai colocar uma medalha no peito. Você vai levar ele para Jesus. Amém? Porque tudo que nós somos vem dele.
Agora, hoje eu não quero focar nessa forma. Eu pensei 3 formas, eu pensei sobre isso, estudei alguns textos sobre isso, mas essa não é a forma que eu quero pensar com você hoje aqui por mais tempo, tá bom? Eu quero pensar com você hoje por mais tempo na questão da influência materna e paterna. E você que está aqui, que ainda não tem filhos, ou que você é adolescente, tenha paciência. Aprenda essas coisas que você vai ser muito feliz quando você tiver seus filhos. Queridos, Deus criou uma cadeia de autoridade. Nas coisas espirituais, isso é real. E isso se reflete nesse mundo. Porque nada do que você vê aqui, só existe aqui. Tudo que você vê aqui espelha uma realidade que você não vê. Amém? E a autoridade na sociedade, na família, espelha uma autoridade espiritual que já existe, já está estabelecida. Nós vivemos essa realidade sem ver muitas vezes. E nós chamamos o que vemos de mundo real e o outro de mundo espiritual. Mas o outro é o real, porque esse aqui tem prazo de validade. Amém? O que vai sobrar mesmo é o outro. Então eu vou chamar de visível e invisível. Tudo bem? No mundo invisível nós temos umas cadeias de autoridade, né? Nós temos delegação, nós temos o outorgar da autoridade e nós temos a usurpação da autoridade. E o reino de Deus trabalha com o outorgar de autoridade para o que se faz menor. Então o que mais serve é o maior. Então o que mais se humilha é o que recebe mais autoridade. Essa é a forma do reino de Deus. Essa é a forma do mundo invisível. Dentro desse mundo invisível existe uma outra forma, que é a forma da usurpação, que é a forma de Satanás, que viu o trono de Deus e a glória de Deus e quis usurpar aquilo que não era dele. A usurpação tem um pai, assim como a humilhação tem um pai. A ele foi dado autoridade sobre todas as coisas, sobre todo nome que se possa ser mencionado no mundo visível e invisível. Não por usurpação, mas porque ele, subsistindo em forma de Deus, não se exaltou a ser igual a Deus, mas ele deixou tudo. E veio para essa terra, e estando aqui, tomou a forma de servo, e como servo, aceitou a morte e a morte de cruz. E por causa disso, recebeu autoridade sobre todas as coisas. Esse é o modo de Deus. O outro modo de Satanás é eu olhei, eu quero e eu pego. É a usurpação. É o controle. É a manipulação. Amém? Então nós temos no reino invisível essas formas. E elas se refletem aqui, nesse mundo visível que nós temos. E Deus criou a família para exemplificar algumas coisas invisíveis difíceis de se entender. Essa é uma delas. Quando Deus criou a família, Ele não criou o casamento e falou assim, puxa vida, com que eu posso comparar o casamento para que eles entendam? Acho que vou comparar com o relacionamento entre Cristo e a igreja. É um bom exemplo. Não, Ele fez o contrário. Já existia na mente de Deus o relacionamento entre o Cristo de Deus, o ungido de Deus, e o povo a quem Ele resgatou por meio da sua morte, dando a sua vida, amando até o fim. E aí, quando Ele quis mostrar isso de alguma forma, Ele falou, eu vou mostrar isso através do relacionamento do homem e da mulher. Porque isso é grandioso demais para ser entendido de forma conceitual. Eles precisam de algo que seja diário, que todo dia esteja lá estampado na cara deles. E aí o que Deus criou? O casamento. E aí você já sabe, o papel do homem, o papel da mulher, você sabe. Onde que entra a questão da criança aí? Deus outorgou, delegou aos pais parte de uma autoridade
que é dele. Amém? Então ele chamou os pais e ele falou que a autoridade primária sobre a vida de crianças que ele envia, não são crianças que nós planejamos ter, são crianças que ele decide mandar para famílias. E essas crianças ele manda onde quer, quando quer e por que quer. Amém? Então ele manda crianças para certas pessoas e ele dá para essas pessoas parte da autoridade que é dele. Para quê, queridos, que Deus faz isso? Para que desta forma, a pessoa de Deus em sua autoridade, que é a primeira coisa que a criança precisa conhecer, seja exemplificada na vida diária, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Amém? Você entende isso? Então, o plano de Deus é que você, pai, mãe, sejam as fontes primárias de autoridade, e isso significa influência na vida das suas crianças. Amém? Nós somos os primeiros a receber autoridade. Temos essa autoridade desde quando, pastora? Desde que eles nascem? Não. Você tem essa autoridade desde que a vida foi gerada. Amém? Desde que a vida é gerada no ventre, você já influencia. As gravidinhas aí sabem, quando ficam grávidas, param de comer um monte de coisa. Porque se eu ficar comendo muito doce, eu vou ter um filho formigão. Porque se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Porque o que é isso, senão a demonstração do mundo visível de um conceito do mundo invisível? Quando nasce o filho, ele parece. A gente acha que nem todo mundo ainda parece, né? Quando nasce pequenininho, você ainda não sabe. Daí você vai visitar, você fica assim, ai, não sei, se parece com o pai, se parece com a mãe, ai, não sei dizer. Tem uns que são assim, claro, né? A cara. Mas nem todos. O que é isso? Senão a representação visível de conceitos invisíveis, para que eu e você possamos ter entendimento. Amém? Nós somos as fontes primárias de autoridade e influência sobre a vida dos nossos filhos. Deus planejou assim. E você queira ou não, uma criança nasce sendo influenciado por alguém, ele será. Ele será. Isso não há como você impedir. Porque nós somos seres relacionais, nós olhamos ao nosso redor em busca de inspiração, em busca de modelo, em busca de algo para adorar. Amém? E nós recebemos influência. Então, o nosso papel como pais é ser as fontes primárias de autoridade. Quando nós não temos influência sobre a vida dos nossos filhos, alguém vai ter. Então pense você que o seu filho, a sua filha, anda por aí avulso. Assim, não, mas ele é muito independente, pastor, ele é tão maduro. Ele está espelhando alguém. Não se engane, ele está espelhando alguém. Amém? Isso Deus criou as crianças assim. Alguém terá influência sobre eles. Perto de nós, pode até ser que eles façam aquilo que você ensinou a fazer. Então você fala assim, nossa, está funcionando. Né? A minha educação. Está funcionando, está indo bem. Só que a gente esquece que criança cresce. Né? Então, quando eles são pequenininhos, eles nem se movem sozinhos, gente. Se a gente quer ir da quarto para a sala, você tem que pegar e levar, não é assim? Aí, está com fome, você tem que pegar e alimentar. É hora de dormir, você tem que pegar para dormir. O que está dizendo para você, queridos?
Não está dizendo que você é o maior influenciador do mundo na vida do seu filho. Está dizendo para você que ele está na dependência, que é o nível primário ali de influência. Ele está fazendo tudo que você faz porque ele depende fisicamente. Isso acontece por instinto, não é pela sua capacidade de ser um bom influenciador na vida do seu filho de 18 meses. É porque ele depende. A dependência física faz com que você o influencie. Entende? Esse é um nível primário ali, ó, de influência. Tá bom? A criança vai crescendo e em algum momento você fala para ela assim, não vai lá. E ela olha para você e ela faz assim, ó. Lá? Fala, não, vai lá. Aqui que não é para ir? É aqui que não é? Aqui que não é para pisar? Você vai cair daí, menino? Aqui que não é para pisar? Era só comigo isso? É só comigo? Não põe o dedo ali. Olha para você e fala, aqui? Que não é para pôr o dedo? É só comigo? Não, né? O que é isso? A primeira barreira está sendo rompida. Eu consigo enfiar o dedo na tomada. Porque eu já consigo sair daqui e chegar lá naquele fundo. Eu sou o rei do mundo. Eu lembro do Benjamin. Ele consegue fazer as coisas, ele faz assim. Gente, o que é isso? Quebrou a barreira. Tá bom? Eu já consigo descer do colo da minha mãe. Se ela não deixar eu descer. Aí começa a luta, né? Aí você tá segurando assim, tá todo mundo de blusa, gola rolê, tá 13 graus lá fora e a mãe tá de regata. Você não sabe por quê. Tá naquela luta corporal, não vai descer, não vai descer. E ele tá, eu consigo, eu vou porque eu consigo. Oxe, eu já desci uma vez, eu consigo. Não é verdade? Gente, esse é o rompimento ali da primeira barreira. Você começa a falar assim, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo fazer esse menino me obedecer. Eu já falei que não é para você ir lá. Eu não consigo fazer esse menino parar quieto. Daqui a pouco, qual é o próximo passo? Se você faz tudo certo, o próximo passo é ele começar a ir para o lado da tomada, você olha e ele volta. Eu ia pegar um negócio ali, só rapidinho. Ele começa a vir para o lado do palco, você fala, não é para você subir lá. Não, eu só ia, derrubei um trem aqui, rapidinho, pronto. Alguns vêm e ficam aqui assim, ó. Já viu? Eles ficam assim, ó. A luzinha da caixa é a melhor. Eles vêm na luzinha, vêm dançando, aí tá no louvor, vem dançando, assim, aí vem chegando perto da luzinha, daí ninguém viu, tum, põe o dedo na luzinha. Gente, o próximo passo é ele fazer quando você não está vendo. Por quê? Porque você está tentando corrigir o comportamento. E você não está corrigindo o coração. Então a gente fica assim, ó. Se você subir lá, eu vou te estourar. Eu, né? Ficava assim. Vocês não são assim, não, que vocês são da disciplina positiva. Então eu falava assim, se você subir lá, eu vou arrancar seus cabelos um por um, Davi. Aí ele passava longe. Aí eu ia fazer alguma coisa, quando eu olhava onde estava o abençoado do Davi. O Davi não está aí hoje. Onde estava o Davi? Lá onde eu mandei não ir. Daí eu ia lá, menino, menina, você vai com todo o amor, né? Amada, não pode subir aí. A mãe de menino faz assim, ó, arranca com uma mão só. Eu já não falei para você não subir aí? Senta aqui. Aí você senta, ele aí fala, se você descer daí, Davi, agora você vai para o banheiro. Quem aqui lembra do Davi pequeno vai entender o que eu estou falando. O cabelo estava sempre colado na cabeça, molhado de tanto que esse menino corria por essa igreja. Era o mundo da vida dele, era o mundo dele. Queridos,
Quando a gente fica tentando resolver o comportamento, você não influencia o coração, né? E aí isso vai acontecer quando é criança, é até engraçado. Depois você conta para o marido, quando eles vão dormir, você fica dando risada. Faz parte, tá bom? E essa não pode ir lá, não é para você ir lá, isso faz parte também. Agora a gente precisa olhar a influência do coração. Sabe por quê? Porque quando ele tem 5 anos de idade, ele vai vir na bateria a hora que você não está vendo. Mas quando ele tiver 15 anos de idade, ele não vai vir na bateria escondido de você. Ele vai fazer outras coisas. Porque você nunca ensinou para ele que o desejo do coração dele não é bom. Que as coisas que contam para ele não são verdade. Criança é pura, não é. Criança é inocente, não é. Querido, eu e você temos, se Deus nos envia crianças, nós temos bárbaros. Eu falo isso para um monte de pai. O que você tem na sua casa é um monte de bárbaro que você vai ter que evangelizar. É o seu papel. Nós vamos te ajudar. Né, Carlinha? Né, Dati? Nós vamos te ajudar, né, Cá? Mas não vem jogar esse BO para o nosso lado, não. É o seu BO. Nós temos bárbaros que são movidos pelo desejo do seu coração. O pastor Paul Tripp fala assim: não há atitude executada que não tenha nascido primeiro no coração. Não há ação feita que não tenha sido feita antes aqui. A decisão já foi tomada aqui. E é por isso que Jesus fala: se você olhar e desejar, você já fez. Essa teologia não é para adultos, é para crianças. Ou vocês acham que no Sermão do Monte teve salinha? Estava todo mundo no mesmo barco e ele ensinou as mesmas coisas para todos eles. Se você olhar e cobiçar, você já pecou. Jesus ali tirou o foco da ação e começou a olhar para o coração. E eu e você como pais, queridos, entenda isso, Deus já te deu essa autoridade. Você tem tudo o que você precisa para ser a principal influência na vida do seu filho. Não há nada que você precisa. Mas pastor, eu queria fazer um curso não sei aonde. Pode fazer, mas não é isso que vai mudar você. Não é isso que vai te dar mais autoridade. Isso pode abrir os seus olhos para os seus pecados. Mas a autoridade Deus já te deu. Deus te mandou essas crianças? Mandou. Você sabe fazer criança assim, moldar do barro? Não. Então foi Deus que te deu. Deus te deu? Deu. Deus já te deu autoridade. Ou Deus vai te dar algo para te destruir? Deus vai te dar algo para destruir seu casamento? E quantos casamentos nós vemos que chega na fase dos filhos, ruim, desmoronam. Deus não manda filhos para destruir casal. Deus manda filho para fazer casal crescer e parar de ser bobo criança. Deus manda filho para fazer que você vire gente, adulta responsável. Não é o seu filho que destruiu o seu casamento, é a sua imaturidade, sim. Nós precisamos entender, filhos não é sobre nós, filhos é sobre Deus. Filhos não é obra das nossas mãos, filho é fruto. Você vai dar fruto. O seu filho vai ser um fruto da sua vida. Vai ser um fruto de justiça ou de vergonha. Mas filho é fruto. E o primeiro lugar que vai frutificar é na salinha. As professoras de criança, um dia eu vou pedir uma lista de todas as coisas engraçadas que eles contam para nós. Tem coisas que eles contam para nós que vocês não imaginam. A gente não conta para ninguém, mas a gente dá muita risada. Porque lá na salinha não sai, Eduardo? Sai umas coisas, umas pérolas que se vocês soubessem, vocês iam brigar com eles. Então eu não conto. Sou um túmulo. O que acontece na salinha, fica na salinha. Escreve essa regra para nós, cá. O que acontece na salinha, fica na salinha. É só nós e o Espírito Santo. Vai saber. Mas o primeiro lugar que sai o fruto é na salinha. Porque nós estamos mostrando quem na salinha? Cristo. E quando eu mostro Cristo na salinha, eles pensam em quem? No meu pai e na minha mãe.
Você querendo ou não, Deus quis que a primeira pessoa que eles se lembrassem quando a gente fala de Deus e Cristo é de você. Querido, seu filho não sabe, não entende o conceito de Deus. Ele não entende. O que ele sabe são algumas características de Deus. E essas características ele só sabe porque ele vê em você. Deus é pai. Ah, entendi. Jesus é filho de Deus. Filho de Deus, sou filho. Entendi. Deus teve um plano para a vida de Jesus. Deus teve um plano para a vida de Jesus, meu pai. Entendi. Na cabecinha deles funciona assim. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade como influenciadores dos nossos filhos. Quando eu e você vemos os nossos filhos pecar, porque a desobediência é pecado. Ela não é a característica de uma criança difícil. Ela é pecado. Quando eu e você vemos os nossos filhos desobedecerem, eles estão pecando. E eu e você não fazemos nada, o que eu estou comunicando para esse filho que ainda não conhece a Deus? Eu posso desobedecer a Deus e nada vai acontecer. Igual eu pergunto para você, pai e mãe aqui. É verdade isso? Você pode deliberadamente desobedecer a Deus, não vai acontecer nada com você? Quem aqui já fez isso? Deus é bom e justo. Quando eu deixo que o meu filho desobedeça e desobedeça e desobedeça e tudo que ele ouve de mim é uma ameaça, eu estou comunicando para ele. Tudo que está escrito na Bíblia é só uma ameaça. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E você vai testemunhar o fato de que não vai dar tudo certo. Consequências virão sobre a vida dele por amor, porque Deus o ama. Você não ama ele não, amado. Deus ama. Eu falo isso muito. O amor não se poupa. O amor poupa o outro. Então, se meus filhos me odiarem no fim da minha vida, mas eu os amei e os corrigi sempre que necessário, está tudo certo. Eu não preciso ser amado pelo meu filho. Eu sou amada pelo meu marido, eu sou amada por Deus, eu sou amada pelos meus pais. Você precisa destruir esses castelos que esse mundo constrói na sua cabeça, queridos. Você não precisa ser amado pelo seu filho, você precisa ser honrado pelo seu filho. E honra é obediência. Amém? Quem honra, obedece. Mas, pastor, eu tenho medo. Porque eu fui uma criança muito maltratada. Eu apanhei muito. E eu tenho essas marcas em mim. Então, querido, você precisa de cura. Porque essa não é a vontade de Deus. Se abusaram de você em violência, com palavras rudes, não confunda isso com honra e obediência. Isso é pecado. Pecaram contra você. Existe uma dívida contra você, mas isso precisa parar em você. Ou você vai deixar de apanhar do seu pai, porque você já é adulto, mas vai apanhar do seu filho quando ele for adulto. Nós precisamos saber influenciar os nossos filhos corretamente. Qual é a influência, queridos? O caráter de Cristo. Então eu não vou deixar com que meu filho peque e não tenha consequências, porque eu vou construir um padrão de pensamento. De que eu posso pecar contra Deus quando eu tiver 18 anos. Gente, o pecado de uma criança de 8 é pegar uma figurinha escondida do amigo, talvez. O pecado de uma criança de 18 é se prostituir. É experimentar o que não tem que experimentar antes da hora. É usurpar o que Deus preparou para o momento certo. Ele vai seguir o padrão de quem? De Satanás, que foi usurpador, que quis as coisas no seu tempo, na sua hora, do seu modo, que entre a vontade de Deus e a sua vontade falou, a minha vontade vai ser feita, eu quero. Eva, Adão. Eu vejo esse fruto, ele é bonito, nossa, deve ser maravilhoso, eu quero. Não começa aos 15. A rebeldia que você encara aos 15 anos, sempre esteve lá. Mas que com 6 meses de idade,
A hora que você dava comida, ele cuspia. E nada aconteceu. Ai, acredito nisso. Pega o celular. Faz de novo. Aí cospe, aí põe lá no Instagram. Aí dá 20 milhões de visualizações da criança cuspindo. Né? Dá 15 anos. Vamos contar, dá 15 anos. Queridos, nosso papel é sério, nosso papel é solene, nosso papel é cooperar com Deus no resgate de crianças que Ele quis trazer para esse mundo. Eu e você sabemos bem como esse mundo está. O nosso papel é cooperar com Ele no resgate dessas crianças. E Ele faz isso de uma forma maravilhosa. Porque Ele põe essas crianças dentro da nossa casa. E a gente convive com eles 24 horas por dia. Só que a gente está muito distraído. Muito distraído. Provendo, limpando, conversando, jogando, tomando café com os amigos. A gente está muito distraído para perceber. Os tempos passam devagar, mas os anos voam. Voam. Quando nós não exercemos o nosso papel, nós deixamos que esse lugar de influência seja ocupado por pessoas com divisões diferentes da que Deus tem. Não se engane. Se você deixar o seu lugar de influência na vida do seu filho desocupado, você acha que Satanás vai mandar aquele pastor ungido para ocupar esse lugar? Você acha que Satanás vai mandar aquela irmã abençoada, missionária, para ocupar esse lugar? Ou você acha que ele vai pegar alguém bem dos dele para ocupar esse lugar? Queridos, a gente deixa passar as chances assim na nossa frente, ó. Mas Satanás não deixa passar uma. Pensa num cidadão focado. Sabe por que ele é focado? Porque ele tem noção de tempo. Eu e você não temos. A gente acha que a gente vai viver eternamente. A gente vai. Mas a gente acha que isso aqui nunca vai acabar. De que as estações na vida dos meus filhos não vão passar. A gente dorme acordado. Satanás não. Ele sabe muito bem que o fim dele está chegando. Então ele tem pressa. Então ele não deixa passar uma oportunidade de influenciar seus filhos. E ele tem gente, hein? Para fazer o serviço. Gente ganhando bem, hein, pastor? Faz o serviço e ganha bem. Não é verdade? Eu e você estamos dando esse lugar. Nossos filhos hoje em dia não precisam nem fazer força. Ele não precisa nem muito enganar a gente. Eu e você já entregamos esse lugar de influência. Muitas vezes. Ah, mas o meu filho estuda em escola cristã. O meu também. É pior. Posso abrir o coração com você? É pior. Lá a consciência deles é cauterizada. Sabe por quê? Porque lá tem comportamento. Lá tem culto, tem devocional, todo dia. Lá tem leitura da palavra, tem aula de educação cristã. Eles vão para a sala lá de oração. Uma vez por semana eles vão lá numa salinha de oração lá para orar. Lá tem comportamento, queridos. Mas eu sei o que eu vi no dia da graduação do Davi. Eu sei bem o que eu vi. Né, Vi? Eu sei bem o que eu vi. Eu marquei bem o rosto dos professores que estavam lá no meio. Dançando funk. Ah, pensa num cidadão que eu marquei o rosto. Irmão, tem mais 2 no caminho. Você acha que ele não vai um dia ouvir de mim? Eu vi você lá, viu? Eu estava lá. Eu tive que ir embora no meio da formatura que eu paguei. Para os meus filhos menores não ter que ouvir aquela barbaridade que estava tocando. Formatura de um colégio cristão. Os meus filhos estudam lá. Eu digo para você, muitas vezes é pior. Porque cauteriza a consciência com bom comportamento. Mas o coração está longe de Deus. Num ambiente desse não sente necessidade de evangelizar. Parece tudo crente. Ah, fulano é o filho do pastor.
Sabe? A gente precisa influenciar, a gente precisa mostrar a realidade para os nossos filhos. Ou você aprende a se posicionar a favor do Evangelho e a favor de Cristo hoje, quando você tem 15 anos. Ou se você não fizer hoje com 25, irmão, você não vai fazer. Se custar o seu emprego, você não vai fazer. Se custar aquela promoção, você não vai fazer. É o meu e o seu papel. Amém? O outro ponto que eu queria falar rapidamente. Antes eu queria só falar uma estatística. Eu fui atrás disso ontem. Tem muitas estatísticas. Vocês já ouviram falar de muitas, muito provavelmente. Mas eu achei duas que são bem fundamentadas. Que têm fontes confiáveis para passar para vocês. 66% dos jovens cristãos deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano entre os 18 e os 22 anos. Essa pesquisa é recente, ela tem 2 anos. Vou repetir, 66% dos jovens cristãos deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano entre os 18 e os 22. E a segunda estatística, 59% dos jovens que foram criados na igreja não permanecem. 59% dos jovens que foram criados na igreja não permanecem. Eu quero falar de novo agora só para o Ministério Infantil. 60% das nossas crianças não estarão aqui aos 25. O que nós vamos fazer? Eu não dou conta de fazer sozinha. O que nós vamos fazer? Pergunto para você como igreja, falei que essa palavra não é uma palavra para pais. Essa palavra é uma palavra para a igreja. O que nós vamos fazer? Quando nós chamamos as crianças aqui, quase metade da igreja vem para cá. Fica um monte de buraco. Se você olhar, se isso estiver certo, 60% das crianças que estão aqui não estarão aqui nos próximos 15 anos. Ah, mas nós vamos cantar o Brasil do Senhor Jesus. Ah, mas nós vamos na marcha para Jesus. Ah, mas nós vamos fazer coisa. O que é que nós vamos fazer? Como Ministério Infantil, como Ministério de Intercessão, como Ministério de Louvor, como Ministério de Ensino, como acolhimento, como igreja. O que é que nós vamos fazer para que essa estatística não se concretize aqui dentro? Deus não nos deu uma igreja de 15 mil. Ainda. Talvez. Deus nos deu essa igreja. E nesse momento Deus vai nos pedir conta dessa igreja. O que eu e você estamos fazendo para que essa estatística não se concretize aqui, debaixo do nosso nariz? Falei do papel dos pais. Quero falar do papel da igreja. Queridos, muitas vezes eu e você achamos que, você vê uma criança fazendo alguma coisa errada, você fala assim, não é meu filho. B.O. não é meu, não. Entendeu? Como igreja, eu não sei, a Bíblia que eu leio me mostra que nós temos que cuidar uns dos outros. E não tem um limite mínimo de idade ali, não. Não tem. Deus me deu umas formas de fazer isso. Né? Lá no Ministério Infantil. Muitas vezes as meninas vão lá para casa, os amigos do Pedro vão lá para casa. A gente tem os alunos da escola. Então isso virou uma zona de influência para mim. Eu preciso que você identifique qual é a sua zona de influência.
eu sirvo na portaria, pastor. Aquela ali é a sua zona de influência. Cara, toda criança que chega aqui não entra pelo teto, entra por ali. Pelo menos 10 segundos você tem com essa criança. Não é possível, pastora Beth. 10 segundos. Faça valer. Porque se Satanás tiver 10 segundos com ele, ele não vai perder a chance. Faça valer a pena os 10 segundos que ele vai passar por aquela porta. Ah, mas hoje eu estou escalado. Ai, meu pai. Gostava tanto quando o seu João mandava a aula pronta. Eu estou escalada agora para dar aula e eu não sei o que eu dou aula, eu não fiz atividade, o que eu vou fazer? Daí que a gente faz? O que a gente faz hoje em dia? Vai no GPT. GPT, eu tenho uma turma de 6 a 8 anos na escola bíblica e eu preciso de uma atividade que fale sobre... Nossa, a gente estava numa pegada, né? Sobre Miqueias. Que a gente passou todos os profetas assim, estava difícil achar atividade, né, de Miqueias. Aí, vai, o GPT acha, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, você pode levar esse material, mas GPT você não está entendendo, é domingo, 8 horas da manhã, eu não tenho palitos de sorvete na minha casa, com tinta glitter, para eu fazer essa atividade. Precisa ser um negócio mais fácil. Nós, queridos, o Ministério Infantil, Deus deu para nós um privilégio maior ainda. De se preparar para fazer. É diferente, tá? Você está ali durante a semana. Você sabe que você vai dar aula domingo. Você está ali durante a semana, eu quero te convidar a mudar o seu olhar. Eu sei que nossa equipe não faz isso. Nossa equipe é muito engajada. Mas se tem alguém ainda fazendo isso, muda o seu olhar. Você fala assim, eu vou ter 40 minutos, se for a pastora Etel pregando, eu vou ter 1 hora com aquela criança. O que eu vou fazer? Ele está rindo aqui. O que eu vou fazer nesse tempo que a pastora Etel está lá? O que eu posso fazer? Vou perguntar ao Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra qual que é a realidade dessas crianças. Como é que eu posso conectar Naum? É difícil, né? Como é que eu posso conectar Naum com o coração das crianças de 3 e 4 anos de idade? Tem que ter um jeito, porque a Bíblia deles não consiste dos 4 evangelhos. E da Arca de Noé. E de Daniel na cova dos leões e de Davi contra Golias. A Bíblia deles é a Bíblia inteira. Como é que eu posso conectar a história de Naum com as realidades de uma criança de 3 e 4 anos de idade? Eu não tenho dúvida que se você perguntar para o Espírito Santo, ele vai dar um jeito para você. Amém? Você concorda comigo? Deus vai dar um jeito, sabe por quê? Porque foi Deus que pegou essa criança e deu para o pai e fez com que o pai viesse aqui. Ele podia ir em qualquer igreja. Tem igreja que tem um salão desse tamanho aqui, cheio de brinquedo inflável. Sabia? A criança chega e é deixada num ambiente assim que parece a Disneylândia. Alguém vai ter que contar para ela que está rolando culto do lado um dia. Né? Alguém vai ter que contar para ela que rola um culto, que tem Jesus, Deus, Espírito Santo, para ela ir para o culto é para o brinquedo inflável. Mas amém. Cada um com seus B.O. Aqui... ela vai ouvir sobre Naum. Como é que eu faço? Com orgulho, viu, gente? Ela vai ouvir sobre Naum. Não vamos mudar. Como que eu faço? Deus vai dar um jeito. Amém? Deus vai dar um jeito. Gente, Deus sempre deu um jeito. Deus pegava missionário que não fala a língua de uma tribo indígena e mandava o cara lá para evangelizar. Como é que você evangeliza índio que você não fala a língua? Deus não vai dar um jeito para você? Deus vai dar um jeito. Amém? Queridos, é responsabilidade minha e sua. A responsabilidade primária é dos pais. Mas não pense você que Deus não vai pedir contas para nós daquele almoço que você deu na sua casa para as amigas da sua filha e que você teve elas ali por 3 horas e que você deixou elas ficarem lá no quarto dando risada e fazendo tudo, tá certo, tá? Não estou falando para você levar para sua casa para ficar pregando, não é isso que eu estou falando.
Mas existe uma forma de você receber essas crianças que faça com que elas se lembrem de Jesus. Existe uma forma de você receber os amigos do seu filho que não conhecem a Jesus, de maneira com que faça com que eles entendam. Jesus é isso? Porque põe pelo menos uma dúvida na cabeça deles. Pelo menos uma dúvida você tem que pôr. Você tem que deixar eles pelo menos um pouquinho confusos, gente. Não é possível. Nós somos inteligentes. Tem que ter um jeito. Amém? É nosso papel. Adolescentes que estão aqui ouvindo tudo isso. Olhe para os pais de vocês com graça, tá bom? Muito dificilmente alguém erra com vontade de errar. Como que eu posso destruir o dia do Pedro hoje? Deixa eu pensar. Muito dificilmente isso vai acontecer. Muitas vezes a gente erra tentando acertar. E pais que estão aqui, Deus não ia dar para vocês um fardo. O fardo do Senhor é leve. Essa história de que Ele vai dar um fardo que você não consiga suportar, Deus nunca vai dar um fardo que você não consiga. Isso não é verdade. Ele vai dar um fardo que você não consegue suportar. Porque você precisa dele para suportar. É o fardo dele que é leve, não é qualquer fardo. Amém? Deixe os seus filhos ver as marcas da cruz nas suas costas. Não queira passar para o seu filho a ideia Disney de que a igreja é algo maravilhoso. Vou ministrar hoje de manhã, dormir 3 horas essa noite. Não. Deixa ele ver as marcas da cruz nas suas costas. No meio de uma rotina que quer amassar você. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou para o Senhor. Eu vou diante de Deus e deixa o seu filho ver. Você tarde da noite, cansado, com olheira, chorando de nervoso. Deixa ele ver. O tamanho do preço faz parte. Ou o seu Cristo não carregou a cruz? Ou o seu Cristo não suou sangue? Ou o seu Cristo não teve que perdoar pecados? Ou o seu Cristo não se prostrou diante do Pai? Olha, se possível, passa de mim, mas faça-se a tua vontade. Deus, eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer. Eu não sei se eu vou dar conta, mas eu quero fazer. Deixa o seu filho ver as marcas da cruz de Cristo nas suas costas, querido. Amém? É isso que vai ficar. Isso é mais forte do que qualquer outra coisa que possa cruzar o caminho dele. É ver o mundo te amassar. E sair óleo, vinho. É ver a circunstância da vida te quebrar. E sair pão. É ver você enraizado num fiozinho de esperança que seja. Eu não sei como eu vou resolver esse problema. Eu só tenho o Senhor. Algum momento Deus vai dar um jeito. Amém? Amém, queridos? Viva a realidade do Evangelho diante de seus filhos. Não queira ser perfeito. E não queira ser amado. Deus te ama. Deus não deu filhos para amar você, não. Deus já amou você, Ele deu o filho dele. Deus te deu o filho para você amá-los. Negar a si mesmo. Ser a chata, muitas vezes. Tomar a sua cruz. Ficar sem o último bife, o último pedaço de chocolate. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por graça nessa manhã. Eu quero orar por todos. Eu não vou chamar ninguém aqui. Eu quero que você fique aí no seu cantinho. Se você estiver com seu esposo, eu quero que você esteja aí com ele. Se você estiver com a sua família,
Os filhos adolescentes, eu quero que se encontrem com seus pais, se eles estiverem por aqui. Os filhos que são jovens, adultos, encontrem os seus pais, se eles estiverem aqui. Se não tiver, o seu pai está aqui, está tudo certo. Amém? Se você não tem filhos, você é parte dessa igreja. E essa palavra importa para você. Porque, queridos, a saúde espiritual da igreja passa pela saúde espiritual da família. Amém? E a saúde espiritual da família passa por um alinhamento entre doutrina e prática. Entre o discurso e o que eu faço. Se famílias estiverem saudáveis, a nossa igreja será saudável. E você que não tem filhos vai ser abençoado. Amém? Então isso é um chamado para nós nesse dia. Dê presente, dê açúcar. Depois você resolve os BO dos dentes, dê. Hoje é dia de celebrar. Mas ame com aquilo que Deus faria para o seu filho. Se você não tem mais seus filhos em casa, ainda há tempo de alinhamento. Ainda há tempo de alinhamento. Ore por eles. Se os seus filhos não estão aqui, humilhe-se diante de Deus, que é poderoso para fazer com que o coração dos pais se volte para os filhos e os filhos aos pais. Vai começar em você, pai e mãe. Não espere que ele retorne, sem antes o seu coração se voltar para ele. É você primeiro. Não vai se voltar para o filho que você idealizou, vai voltar para o real. O seu filho real está te esperando. Amém?